Muito trabalho aconteceu essa semana, a gente não venceu a filmar, então vamos fazer um tourzinho pelos cultivos, comentando um pouco de como é que estão as culturas e falando do que a gente fez nesses últimos dias aqui nos nossos cultivos, nessa tentativa de fazer uma transição para uma agricultura mais saudável, uma agricultura agroecológica. Mas tudo começou quando? Escolhemos deixar a carreira na engenharia antes mesmo dela iniciar para rodar o Brasil de bicicleta em busca de novos sentidos. Conhecemos várias experiências com foco em vida simples e autônoma. Agora chegou a hora de colocar a mão na massa e viver de um jeito mais autossuficiente junto da terra. Vamos nessa! Fala turma, tudo chique-lique com vocês? Por aqui tudo chique-lique. Simbora para mais um plantio. Hoje vamos plantar o feijão vermelho de novo. Eu ia plantar feijão mungo aqui nesse canteiro, mas acabei pensando melhor. Daí no fim concluímos que vamos plantar o feijão vermelho mesmo. Ele é uma variedade que não tem um ciclo muito longo, então quem sabe a gente consegue produzir um pouco mais dele, né? E eu quero testar ele também nesse período final do verão, né? Então esse aqui é o feijãozão dos nenes. Olha que coisa linda. A gente tem concluído com o passar aí dos tempos de cultivo, né? Que ele é uma variedade bastante exigente em solo e também com um ciclo curto, né? Então ele precisa de uma distribuição de chuvas interessante para se desenvolver bem. Mas é um feijão muito gostoso, a gente gosta muito de comer ele. E é uma variedade que surgiu aqui de uma cruza de sementes que nós recebemos, sementes crioulas de um vizinho, daí 3 variedades viraram essa mistura aí, que é o feijão dos nenes. Gente, olha só a suadeira. Calor, umidade, tá dando uns pinguinhos agora de leve. Não sei da onde, né? Umas nuvens bem ralas. Mas acabamos de fazer a capina aqui na área que tem consórcio milho com feijão. Também capinamos aqui a mandioca. Terminado de plantar o feijão vermelho, que era o que mostrou aí no time-lapse do início, né? E aqui também tem uma área que acabamos plantando também mais feijão mungo no meio dessa palhada. Não sei se vai ficar legal, não fiz alinhamento, nada, só fui plantando assim, meio que no olho do espaçamento, pra gente, se o feijão mungo não produzir muito bem, ele vai servir para fazer rotação de cultura, né? Fazer uma cobertura, ele fixa nitrogênio, porque é uma leguminosa, e tá beleza. Fala, gente, um novo dia, passado alguns dias do início do vídeo que eu fiz o plantio. Vou mostrar quanto já cresceu também as coisas, porque também houve uns ensaios de chuva aí, que deu uma umedecida na terra, né? A coisa vem desenvolvendo bem. Mas eu vou agora fazer um apanhado das atividades que a gente andou fazendo aqui no sítio, que também é legal estar relatando para vocês, que às vezes a gente não vence filmar tudo na hora, então para ir relatando e vocês acompanhando,
vou tentar fazer dessa maneira. O que a gente consegue filmar vai, o que não dá a gente mostra aqui igual. Olha só, fizemos bastante podas esses dias e aqui a gente tá com uma experiência legal da pitaia sendo conduzida num pé de aroeira. Inclusive fica a dica aí para quem tem um pezinho de aroeira, quiser conduzir ele, ó, a pitaia agarrou muito bem. É legal porque ela tem uma sombrinha e não fica totalmente exposta ao sol enquanto ela cresce no tronco ali. Se for comparar a um suporte de concreto, né, ou de madeira seca. E aqui do lado vai ter uma pitainha se formando, se não me engano. Ou será que caiu? Será que caiu? Eita, abortou. Não sei, não aguentou não. Eu acho que ela tava bem aqui, ó. Tinha dado uma flor. Fizemos umas podas aqui no nosso pátio do sítio, que tem uma florestinha crescendo aqui do lado. Olha que lindo, tá? O palmito Jussara, que lindão que tá aqui debaixo da sombra. E ó, tinha uma ameixa que tava seca, a gente cortou, dispôs a matéria orgânica aqui para pro pé de manga, sobrou lenha pra gente também fazer o melado no período do inverno. Aqui também a gente deu umas podas para dar luz aqui pro pé de citros, já abriu espaço de luz também para um viveirinho. A gente trouxe o viveiro aqui próximo da casa e aí deixou uma abertura aqui para pegar o sol da manhã e à tarde ter sombra. E olha só como estão as baleeiras. Eu fiz aqui uma proteção de plástico para gerar uma estufa. E esse ano nós estamos bem, viu? A porcentagem de pegamento eu acho que está maior. Vocês conseguem ver lá os verdinhos, ó, um brotinho. Isso aqui também segura a umidade, mantém um calorzinho. Eu acho que talvez a gente acertou. Opa, deixa eu limpar a lente aqui. A gente acertou melhor a época. A última vez pode ser que não tenha sido o melhor momento para fazer esse tipo de poda. Poda não, esse tipo de estaquia, né, de reprodução de muda. Gente, aqui outro espaço também que compõe o nosso jardim. Fizemos uma poda num pé de canela que está lá em cima. E aqui o nosso Roundup orgânico. Nosso glifosato orgânico. O que é esse sistema, né? A gente faz as podas e acumula de uma forma bem adensada matéria orgânica sobre plantas ou sobre culturas que a gente não quer que cresçam mais, né? Que a gente quer matar as plantas nesse espaço. E aqui a gente mata as plantas com o abafamento. Aqui está crescendo uma grama que a gente não gosta muito. Tem umas ponteiras dela, ela fica uma grama alta, ela parece mais um pasto pro gado, sabe? Não é uma grama que fica legal assim no jardim. Então a gente está fazendo a recuperação do solo junto com esse reset, vai matar a grama que está por baixo. Vai matar por abafamento e aí, consequentemente, já vai se decompor esse material, vai gerar um adubo para a gente pôr uma grama melhor. E aqui é uma área que desde o início que foi instalado o sítio, né, era terraplanagem. Aqui era muito difícil crescer alguma coisa. Quando a gente começou a fazer essas nucleação com tronco, acumulação de matéria orgânica, que começou a vir melhor tanta palmeira, bananeira. Essa é a bananeira vermelha, aquela que dá o caixão vermelho. Ó, o pezinho de mamão que tá bonito. Aqui o pezinho de embaúba. Então, com o acúmulo de matéria orgânica, começou a ficar melhor a coisa. Aqui do lado a gente também realizou podas mais em altura para liberar luz para os pés de citros. Então a gente está fazendo de uma maneira um pouco mais simples. Ó, os galhos estão largados aqui, ó, sem picar. A gente não tem tempo para tá fazendo picação e organização, né? Então derruba a poda, acumula matéria orgânica, deixa a natureza dar conta disso. Pelo menos essa tem sido nossa atuação no momento. Gente, já roçamos pra caramba também, pra lá e pra cá. Na verdade a Ana roçou, né? Eu rocei menos, eu rocei com a Tobata. Que nem aqui na lateral do amendoim, ó. Nosso amendoim tá um colchão verde ainda. Tá muito louco o cultivo desse amendoim. Pra mim que ele era pra estar amarelando e finalizando o ciclo.
Mas aqui do lado eu passei a tobata, tava um capim alto, tava tipo lá o capim mombaça. E aí, pra manter a luz plena aqui pro nosso amendoim, teve uns arremate aqui que a Ana fez com a roçadeira costal. Lá embaixo ela também roçou. E aqui, ó, tá nascendo o nosso feijãozinho vermelho, gente. Ai, ai, com muito custo, embaixo desse solzão. Mas tá vindo, ó. Muito amendoim que ficou da colheita, né, que a gente fez. Lá chega, parece que você marcou a linha, assim, de tanto amendoim que tá nascendo, parece que foi plantado. Ele tá nascendo bem no alinhamento que estavam os pés que foram arrancados, né? E vamos ver lá o milho também, para mostrar a diferença para vocês. O feijão mungo é o mais rápido. Ele já nasceu, já se botou fora. Aqui, ó, nossa mandioca. A gente também fez a roçada aqui do lado com a tobata. E o feijão mungo, gente, é impressionante. Feijãozinho mungo, ó, não sei se dá pra ver bem no vídeo, mas já tá fora. Já tá ocupando o lugar dele. Ali nasceu uns pezinhos de mamona que a gente precisa arrancar, mas olha, teve uma germinação muito boa. Ficou uma lavourinha bem bonita. E aqui os pés de milho, eu acho que vocês conseguem perceber a diferença aí, né? Do tanto que já cresceu. Eu já tô sentindo uma diferença nesse espaço aqui. A primeiro cultivo que a gente fez foi de milho e feijão, mas logo após uma derrubada aqui, ficou uma mandioca muito tempo crescendo, com várias outras plantas, a gente não manejou, tava sem capina, né? Então cresceu um monte de coisa junto, mas só que meio abandonado, só que ao mesmo tempo recupera o solo, dá um descanso pro solo, né? E aí o primeiro cultivo veio melhor. Esse aqui eu acho que eu já vou sentir mais a diferença da falta de fertilidade, porque agora a gente já tá aí 6 meses com o solo exposto. A gente não tem igual lá onde eu mostrei a mandioca, onde eu plantei o feijão vermelho, um sistema de produção de cobertura, né? Então aqui, ó, a terra chega, que nem eu medi também lá no outro vídeo, vai chegar nos 70 graus, né? Baixo desse sol. Então ela seca muito, mata os micro-organismos. Então ficou interessante para a gente ver a diferença, né? A gente não instalou a produção de matéria orgânica por falta de tempo, mas a gente tem que planejar isso porque não dá, gente. É triste de ver crescendo dessa maneira. A gente que não usa dos adubos químicos, não usa do que a agricultura convencional usa, né? Então a gente tem que ter firme essa ciclagem de nutrientes que a natureza faz naturalmente, né? Natureza faz naturalmente. Ai, ai, para nós é pré-requisito, senão a gente tem que ficar usando muleta, né? Trazendo adubo de fora, às vezes até essa adubação química, irrigação, né? Então com a ciclagem de nutrientes a gente consegue manter água e nutrientes no solo de uma maneira mais estável ou mais prolongada. E aqui do outro lado, mais para a área da horta, olha como tá viçoso o nosso quiabo. Essa parte do bicho tá bonitão, hein? Tá dando uma queimada nas folhas dele, eu não sei por que motivos. A gente suspeita que é o sol quente, excessivamente quente. Mas se descobrir ainda o que está acontecendo. Aqui a gente tem os pés mais velhos, que nós plantamos o quiabo consorciado com milho. Aqui é o milho que a gente separou para milho plantadinho na horta, né? Mais tratadinho com carinho, para produção de semente. Então tem umas espigonas mais bonitas. Tá secando, na verdade a gente já pode fazer a quebra e separação das sementes. Ó, aqui o quiabo produzindo. A gente tem colhido assim uma quantidade legal de quiabo, a gente gosta muito, tá bem gostoso. Hora dessa vamos fazer a colheita desse milho e separar a semente, acho que vai dar também um bom assunto pra gente conversar. A hortinha, como a gente sempre fala, meio paradona no verão, né, porque hortaliça não vem com esse calor.
A Iana fez esses dias um plantio do milho. Tá meio estioladão porque olha o dossel que a gente tem aqui, né? Já uma florestinha na horta. Eu devia ter feito a poda antes de plantar. Na verdade a gente plantou e já era para podar, não deu tempo. Mas tá aí, o milho também ele é uma ótima planta para recuperar solo, então tem enraizamento, por mais que ele não venha produzir muita coisa, ele já está cumprindo uma função aqui de rotação de cultura, né? A gente tem mais coisas crescendo e gerando matéria orgânica, ciclando nutrientes. Ó, as restos de poda do feijão, de debulhar milho, tá tudo aqui do lado da horta. Aqui acontecendo a compostagem e lá a nossa caixa d'água reserva de matéria orgânica para estar fazendo a horta quando chegar o momento de fazer horta, né? Nós fizemos também um baita manejo numa outra parte aqui da agrofloresta. Vai ser legal mostrar o consórcio com feijão de porco. Então a gente está caprichando, principalmente nas bananeiras, né, gente? Que a gente não dá conta de fazer os manejos, porque normalmente a gente faz um manejo muito com intervalo de tempo muito grande. Aí a bananeira perfilha demais, solta um monte de broto, daí torna pesado. Agora a gente está tentando fazer direto o manejo e aí buscando manter menos indivíduos por toceira. Assim a gente consegue produzir cachos melhores, especialmente nesse espaço de agrofloresta que aqui a gente tem. Acaba que é mais seco, lá a parte próximo do açude, parte mais baixa, eu vejo que ela desenvolve melhor nessas épocas que tem menos chuva. E aí, ó, aqui tem um consórcio do milho com feijão de porco. Vou mostrar desse lado aqui que tá mais visível as vagens. Ó, eu plantei o milho e logo em seguida plantei o feijão de porco. E a gente vai tirar a colheita dele. E é um ótimo condicionador de solo, né? O bicho é rusticão, hein? Se desse pra gente comer só feijão de porco, ia tá mais fácil de produzir feijão, porque o bicho é quase que um inso, assim, cresce muito bem. As outras culturas às vezes apanham pra crescer e ele vem que vem. Mas ó, tá vendo? Ó, o milho é uma planta também legal para estruturar solo. Aí já tá com feijão de porco, que é uma leguminosa, fixa nitrogênio, dá uma cobertura de matéria orgânica legal. Vai produzir semente para a gente fazer esses consórcios em outras áreas, né? Então ó, a bananeira mais manejadinha, ali já caiu a folha, ó, mas no último dia que a gente manejou deixou zerada. Mamão, imbaúba. As amoras, assim, também fizemos uma poda, então ela tá numa condução legal pra gente fazer colheita, né, quando ela faz produção. A gente acho que vai fazer mais uma poda ainda ali na entrada do inverno para ela produzir. A pera, banana. Aqui a gente tem um pé de caqui. Também mais amora, cedro, citros. Que os dois lados tem o canteiro com feijão de porco e milho. Aqui ficou umas espigas maiores que acho que vão ser usadas para produzir semente. Olha o feijãozinho de porco aqui. Ó, a cobertura do milho também, ó, fecha o espaço para não deixar crescer planta espontânea, também já proteger o solo. Pezinho de caju. Floriu esse ano, mas não segura a carga. Que não é muito a área dele, né? Ele é do norte. A gente tá forçando ele aqui, ou não, né? Também é o jeito que anda mudando o clima. Ó, então sistemão assim com bastante capim, gerando cobertura. Aqui, ó, temos um plantio de açafrão, mas essa área, como eu falei, ela é mais seca. Ela parece que não vai muito, sabe? Aqui uma área que a gente já fez compostagem de bagaço de cana, já jogou esterco, adubação, mas mesmo assim não desenvolve muito bem essa área.
As mandiocas também vêm bem ralinhas. Vamos colher alguma coisa, mas é sempre bem menos produtivo essa área. Pé de amora. Aqui é o pé de cedro, ó, um dos maiores que a gente tem. Aqui a gente tem um pé de pitaia no suporte de concreto. Aqui está crescendo a pitainha. Ó, flor que havia secado. Pé de amora aqui do lado. Pé de goiaba aqui também. Essa parte aqui, às vezes a pitaia... Uia! Tá aqui também outra. Mais outras duas, né? Às vezes a pitaia não produz tudo que ela pode. A gente também não deu atenção para ela de jogar mais luz. A gente não fez as podas na hora certa, então as coisas meio produzem por conta, né? Mas vejo que cada ano que passa a gente está pegando mais o ritmo dos manejos. Eu vejo que é um amadurecimento em dois sentidos, né? Tanto a gente como pegar a manha de cultivar tão diversificadamente. Então a gente tem que entender de uma complexidade muito maior, porque no fim das contas a ideia é prover de uma maneira mais autossuficiente os recursos para a gente estar produzindo. Tentar gerar fertilidade aqui dentro do sítio mesmo, a gente depender de menos recursos externos, usar mais da inteligência da natureza para produzir. E isso é mais difícil se comparar à monocultura. Muitos agricultores seguem a cartilinha lá do adubo, veneno, a semente tratada, enfim, né? Segue a cartilinha ali, pá, vai lá, planta, já se tem consolidado um processo de cultivo, comercialização, que ele acaba sendo mais fácil que a gente que está meio ponta de flecha aqui, né? Tentando trabalhar com esse sistema mais diversificado. Não que a monocultura seja menos complexa, né? Porque nesse rumo que a tecnologia anda voltada, que eu não acho que é um rumo bom, produção de semente transgênica, produção de adubo químico, de agrotóxicos, né? Surgindo novas moléculas cada dia aí, coisa nova. Tem uma complexidade muito grande, né? Para estar se produzindo a monocultura, mas o agricultor, ele já não precisa ser tanto agricultor de perceber a qualidade da terra, de perceber mais a interação ou a condição específica de cada terra, né? De cada local. Tem a cartilhona lá de produção em monocultura, que você chega aplicando calcário e aplica adubo químico, joga a semente, joga os agrotóxicos, tal hora. E aí já está se conseguindo produzir, por exemplo, a soja nos N biomas do Brasil. Então, desrespeitando até, né, as potencialidades que talvez a gente poderia usar mais de cada... Mesmo a gente que nasceu na roça tem um mínimo contato com cultivo, com a agricultura, eu me vejo num processo difícil para pegar a mão, né? Porque é muita coisa para aprender. Isso, coisas também que a gente deveria ter na cultura, né? Trazida de geração em geração, ter esses organismos produtivos nos sítios, né? É uma cultura de conhecimento que se perdeu, jogou fora, para usar a tecnologia que é feita de cartilha e depende de um processo, né, industrial, que muitas coisas o agricultor não faz, né, fica a cargo da indústria, ele nem precisa nem entender dos processos, né, ele só vai lá, compra os produtos, aplica. Se ele sabe seguir a cartilha e sabe operar as máquinas, acaba virando mais operador de máquina, né, do que plantador de verdade, do que agricultor de verdade, se considerar aquela agricultura que a gente cria mais relação e mais conexão com a terra e usa dos processos naturais, né, para a gente manter o nosso cultivo. Nós aqui no sítio Anagu amadurecemos mais como agricultores e também o sistema amadurece. E aí o que ele proporciona? Um solo mais fértil, plantas espontâneas que incomodavam no começo já não incomodam tanto, então aí vai estar aprimorando os processos, mas foge um pouco da expectativa, hein? A gente vai, vamos plantar, às vezes a gente vê um vídeo ou se inspira em outras pessoas, mas às vezes não fica claro que é um processo com inúmeras etapas, né? E que exige um tempo. Acho que o mundo de hoje, né, ele não respeita muito o tempo da natureza. A própria forma de produzir que a gente tem, né, tem que produzir um atrás do outro. A gente está minerando o solo, a gente não dá nem tempo para ele descansar ou para os nutrientes
voltarem para o solo de uma maneira mais natural. A gente quer plantar em cima, e traz adubo de fora, traz insumo de fora, porque a gente quer que ele produza, e isso talvez nem se encaixe no tempo da natureza, né? Então vejo que às vezes a gente tem muito esse olhar que não respeita o tempo das coisas. E aí, nessa expectativa de trabalhar com agroecologia e agrofloresta, eu acho que talvez tinham essa expectativa, né, de as coisas serem um pouco mais rápidas, mas é um tijolinho de cada vez. O solo leva alguns anos para recuperar, para lhe dar sinais mais sólidos de fertilidade. Claro, né, que há técnicas para fazer uma produção já mais imediata, né, usando adubo, usando insumos aí para corrigir solo. Também sobre a capacidade de manejo, né, a nossa dimensão quando se propôs a fazer esse sistema agroecológico de agrofloresta, a dimensão que a gente enxergava do trabalho, da necessidade de manejo, era diferente do que a prática exigiu, né? A gente pensou que ia dar conta de iniciar, às vezes, várias áreas aqui dentro do sítio, e na verdade a gente não venceu o manejo. Eu estava com problema de coluna ainda, tô com problema de coluna ainda, né? Mas eu estava com ele agravado. Agora eu ando me sentindo melhor nos últimos meses, tendo uma capacidade de trabalho melhor, mas aí não conseguimos dar conta do manejo, ficou tudo meia boca para todos os cantos. Então ficou muitas áreas que o manejo não era completado, então ele não vai trazendo as respostas máximas, né, que pode oferecer, por exemplo, o sistema de agrofloresta ou mesmo de manejo na agroecologia. Tanto que eu estava falando da bananeira, né, é um exemplo de que a gente não estava vencendo, mas é também organizar o calendário, né, as rotinas de manejo que a gente estava fazendo de bananeira, um intervalo muito grande, ela cresce, e aí quando as bananeiras ficam grossas é difícil manejar. Se a gente faz algo mais recorrente, arrancar os brotos é bem mais leve, bem mais rápido, e aí vai dando um fluxo melhor de manejo dentro do sítio. Aqui uma outra parte que fizemos um manejinho esses dias na parreira de maracujá. Aqui temos um pezinho de maracujá daqueles bem graúdos, produziu legal, gente. Nossa, colhemos uma boa quantidade dele. E essa parreira aqui, ela havia caído, esses fios estavam quase no chão, então a gente fez buraco, reergueu, né, colocou um pilar mais forte aqui no meio, porque estavam pilares, estacas finas, que não aguentaram muito tempo. Ó, o pé de maracujá tá grosso, ó, é um senhorzinho de um pé já. E fizemos a poda, aqui tá, ó, os brotinhos saindo. E além da poda, a gente soltou com garfo aqui num raio aí de 1 metro, 1,5 metro, jogou um pouco de composto, de adubo, deu uma incorporada, leve, só uma pulverizadinha de calcário, e recheou de novo com tronco e depois uma cobertura mais fina de matéria orgânica, para ver se a gente dá uma turbinada para ele produzir um pouco mais. Aqui também, ó, fizemos umas podas em altura. Tinha um pé de maracujá doce crescendo sobre essas duas árvores, e aí a gente podou ela, picou o maracujá cresceu muita folha, não produziu nada. É um pouco também do hábito de crescimento do maracujá doce, né? Muita folha e pouco fruto, pelo menos é assim que se manifestou todas as vezes que a gente cultivou maracujá doce por aqui. Mas especialmente esse pé não produziu quase nada. Nada. Aí resolvemos cortar, talvez vamos aproveitar como espaldeira ou suporte para um pé de maracujá azedo, ou puxar um braço daquele maracujá que está na parreira, né, fazer ele crescer para cá. Aqui, ó, fizemos poda da amora também. Não era a época que eu gostaria de podar, mas estava bem feio. Estavam uns pés muito grandes, a gente estava devendo poda há muito tempo que não havia feito. E faz a poda nela, é incrível como dá estímulo de frutificação, gente, olha só. Por isso eu falo, não era muito bom, porque a gente estimulou ela a frutificar num período que não é muito adequado, né? Claro que a gente, como agricultor, pode estar usando isso ao favor, porque depende se ela consegue produzir, a gente tem até uma colheita fora aí do período normal da planta, mas está brotando e vindo com os frutos para fora. Interessante. Mas eu acho que a gente vai ter que refazer a poda ou
Que a ideia é manejar, né, para o momento mais produtivo para ela, que é ali na parte do inverno. Olha os pezão de gliricídia que tá aqui também. Lá no viveiro, inclusive, tinha umas estacas que não era da baleeira, era de gliricídia. Eu cortei esse galho aqui, ó, deu várias mudas. Gente, brota que uma beleza, assim. Vem com um vigor muito legal, uma quantidade de biomassa bem interessante e legal como a gliricídia, ela faz uma filtragem de luz muito boa, ela não fecha tanto, né, a luminosidade, a entrada de luz no sistema. Ela joga umas folhas lá para cima, filtra a luz, quando a gente corta, rebrota muito fácil de fazer estaca. No início ela não veio bem, até ela enraizar, ela achar ali o espaço dela, ela não estava com esse vigor, mas no último ano, agora que ela se instalou, tá bem interessante. A gente vai estar inserindo mais dela no sistema. Ela é uma planta suscetível à geada, então se der uma geada muito forte pode queimar ela, mas como o clima anda esquentando, tem ano que a gente está passando sem geada, né? Esse ano passado foi o exemplo, então talvez até por isso que ela esteja tão bem, né? Essa aqui eu vou cortar e vou fazer mais estacas para espalhar na agrofloresta. Aqui outra parte da agrofloresta que estava sem manejo até tempo atrás. E capim mombaça todo lado. Porque ele é bom para produzir biomassa, né? Mas quando ele cresce para os lados errados, a gente tem que estar arrancando, porque senão ele toma conta. Né? Uma planta com um enraizamento muito forte. Mas aqui tá a agrofloresta que a gente também ficou um tempo devendo manejo, aí fez um manejo drástico agora. Por exemplo, a bananeira aqui, ó. Quanto a gente derrubou. E olha só como vem rapidamente vários filhotes, né? A gente já tem que vir fazer a seleção deles para não deixar eles engrossar demais e depois o manejo ficar muito pesado, né? Fica demorado e pesado. Aqui já temos urucum para colher. A gente está devendo também fazer o coloral. E ó, roçamos esses dias e já está praticamente pedindo poda de novo. Poda, eu digo mais no relativo ao capim mombaço, porque olha só, tá já quase chegando no meu peito aqui. Aqui outro pé de maracujá que produziu muito. Produziu assim, cresceu largado, inclusive tem uns frutos ainda para colher. Nossa, tá pesadinho, tá cheio. Ele cresceu sobre uma árvore de uva japonesa. Ele chegou a matar a árvore de tanto que ele fechou, né? A gente também fez trabalho de adubação no pé. Esse foi o único manejo. A gente fez um coroamento com adubação e cobertura de matéria orgânica no pé e deixou ele crescer sozinho aqui sobre essa árvore. A árvore chegou a morrer de tanto que ele fechou e adensou. E agora ele está soltando flores. Vai vir com uma nova carga. Mas agora que a planta morreu, eu não sei quanto tempo essa estrutura dele fica em pé, né? Eu nem falei também, né? Outro serviço que foi feito essa semana era atualizado no pátio, no jardim. Tá bonito, bem roçadinho. A Ana fez toda essa roçada costal, com a roçadeira costal dessa semana. Tá chique ali, que tá bonito. Choveu pouco, mas o pouco que choveu já deixou bastante as plantas vigorosas. Indo lá ver o milho que plantamos naquele sistema capim mombaça. E olha só, essa semana a gente tem que dar jeito de moer esse capim. Inclusive a gente está devendo mostrar como é que a gente moe com aquela máquina que a gente arrumou pro trator. Aquela maquininha velha, mas que faz um servição danado, né? A gente passa aqui com o trator, tritura esse capim. Ele vai gerar uma cobertura fácil da gente recolher e levar para incrementar os cultivos aí que a gente tem no sítio. Tá aqui, ó, nosso milho. Aqui o milho cresceu pra caramba também, mas com alguns contratempos, principalmente aqui da formiga cortadeira. A gente teve esse problema no feijão e agora com as plantinhas novas do milho também aconteceu de
as formigas estarem cortando. Outra coisa que aconteceu, que eu não sei explicar muito bem, é que alguns pés foram arrancados. E não é arrancado de cortado, né? Eles foram arrancados do chão, foi puxado. Eu não sei se algum animal silvestre aí veio xeretar aí. Mas às vezes tinha lugar que tinha 4, 5 pés de milho assim na sequência que foram arrancados. Mas ó, aqui tá faltando mais pés de milho. Nossa, aqui ficou zerado, ó. Aqui vai ficar um espaço vazio no canteiro. Mas tentando perceber as interações, a área mais comida nesse espaço todo é a área mais sombreada, né? Então, ó, aquela região mais, tanto daqui, ó, essa região daqui já pega mais sol. Lá, principalmente no fundo, é a área que pega melhor a iluminação. Tanto que lá já tem o sol e aqui ainda nada, né? Então, essa parte mais sombreada, que onde o milho não deveria estar, né? Porque o milho é uma planta que a gente entende na agrofloresta como emergente, ele precisa de luz plena. Ele está aqui interrompido pelo eucalipto. E aí ele vai começar a estiolar essa lavoura de milho aqui. Inclusive a gente percebe que os milhos estão ficando pescoçudos porque está faltando luz, né? Então esse é um dos grandes empecilhos que a gente tem nessa área para produzir o milho, por exemplo, ou essas plantas que precisam de mais sol. Lá a gente tem eucalipto, aqui também é eucalipto. Então o sol ele é pleno em toda a área ao meio-dia. E aí isso interrompe. A gente tem que tirar pelo menos aqueles eucaliptos de lá se a gente quiser, pelo menos podar, né, ou arrancar eles definitivamente para ter uma produção melhorada. E aí aqui, como a natureza é inteligente, né, ela já percebe que não é o local adequado. Eu acho que a planta ela já não tem uma resposta de saúde, de metabolismo muito boa, fica fragilizada e mais suscetível a ser atacada pelos animais que tem aqui no ecossistema, né? Então os canteiros de cá, eles estão mais bonitos. O milho não ficou muito parelho. Eu acho que a experiência de jogar cobertura verde que eu fiz roçando, a gente tem vídeo para quem não acompanhou, né? Tem os episódios passados. Mas eu semeei e fiz o corte do capim-mombaça imediatamente jogando ele verde sobre a cultura semeada. E aí pode ser que isso... Pode não, né? Isso atrapalhou algumas plantas, né? Algumas nasceram imediatamente, vieram bem, outras ficaram um pouquinho atrasadas por conta dessa cobertura ali, né? Mas ao mesmo tempo eu vejo que em questão de umidade, em questão de saúde, a gente está tendo um resultado melhor do que naquela área que eu mostrei antes, que não tem cobertura nenhuma. E esse é um dos piores solos que a gente tem. Essa parte aqui, ela tá quase vizinha com aquela que eu estava falando lá, que tem o feijão de porco, né? Que não é uma área muito boa. E tá vindo legal. Só que também a gente tem adubação. Ó a nossa cana, um paredão de cana lá no fundo, que é de onde a gente corta para fazer melado. A cana parece que está um pouco atrasada pelo período. Acho que ela deveria estar um pouquinho melhor desenvolvida. Mas tá vindo, tá legal. Vai dar pra gente tirar algum melado, eu acredito. E aqui também, ó, um espacinho que ficou só o capim-mombaça. A gente tá fazendo só o trabalho de roçar agora com a trincha, com aquela máquina que eu tava falando. Mas a ideia é expandir esses canteiros que tem o milho aqui naquela direção. Quem sabe a gente não precisa nem plantar o mombaça aqui, ó, que nem a gente fez, né? Talvez eu vou só abrir os canteiros nas medidas, né, e deixar o capim que já está instalado crescendo, né? Então eu só vou retirar o capim na parte que ele tá, onde vai ser o canteiro, e porque lá é basicamente capim-mombaça. Tem uma diferença de cor, não sei se vocês conseguem ver, na verdade não é tudo capim-mombaça. Metade é colonião, metade tá capim-mombaça, mas quando a gente faz um trabalho intenso de roçada, o capim colonião ele não suporta tanto a roçada, e aí vai ficando só o capim-mombaça. É o que aconteceu aqui, tinha nascido muito colonião, ficou só mombaça. Teve um vídeo que nós mostramos também fazendo poda da erva baleeira. A gente havia tirado boa quantidade de
folhas dela para fazer a desidratação aqui no nosso cantinho de agroindústria. Tá aqui, ó, as produções. Tem aqui, tô devendo fazer o coloral com o nosso urucum, banana desidratada, açafrão em pó, guaco, tem arroz. Aqui nós temos baleeira armazenada. Inclusive, para quem quiser erva baleeira, a gente conseguiu pôr no estoque lá uns pacotes maiores, pacotes de 100 gramas, está disponível. A gente também arrumou lojinha essa semana, a gente estava com problemas na envio dos fretes. E aí a gente já atualizou, está funcionando legal. Para quem tiver interesse, tem link aqui embaixo na descrição. E outra coisa que eu esqueci de falar, que nós também fizemos a aplicação do Super Magro no milho e no feijão, que é um bioinsumo, é como se fosse material orgânico e mineral que foi fermentado, tem um processo de fermentação, e aí gera ali esse produto que quando a gente dilui ele em água, serve como um adubo foliar. A gente pode estar falando mais disso em outros vídeos, e nessas áreas que a gente não fez uma adubação orgânica no plantio, está contando só com a fertilidade que tinha na terra, a gente está buscando usar mais o Super Magro, que é um componente orgânico, para compensar aí, né, e trazer melhores produções pra gente também. Turma, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje. Deixa aí nos comentários o que estão achando, se tem alguma opinião, se tem alguma ideia, se tem algo semelhante que fizeram em casa, se está dando certo ou não, se pretende fazer algo que a gente está fazendo aqui. Vamos conversando e fortalecendo a inteligência coletiva aqui do canal Expandindo Mundos. Agradecemos demais aos apoiadores que possibilitam com que a gente grave todo esse processo que nós estamos fazendo aqui no sítio e busque compartilhar, fortalecer os ânimos aí, né, da gente seguir nessa transição de vida para uma maneira mais sustentável de viver. Quem quiser se tornar apoiador, tem link aqui embaixo. E é isso, turma, sempre avante expandindo mundos.